Você já parou para pensar em todas aquelas invenções incríveis que quase existiram? Eu estou falando daquelas ideias malucas, fora da casinha que a gente vê em revistas antigas, ou em demos de tecnologia esquecidas. Elas prometem mudar tudo, revolucionar nosso dia a dia. E aí, puf, elas somem, desaparecem sem deixar rastros, deixando a gente se perguntando o que poderia ter sido. É como um museu secreto da tecnologia, um cemitério de ideias geniais que nunca viram a luz do dia. Mas por que somos tão fascinados por esses fantasmas tecnológicos? O que essas quase invenções têm que capturam nossa imaginação? É mais do que só curiosidade, é um vislumbre de futuros alternativos. Pense bem, toda a tecnologia de sucesso que a gente usa hoje, nossos smartphones, a internet até o micro-ondas na sua cozinha tem uma sombra. Essa sombra é feita de todos os conceitos que não vingaram. Para cada iPhone, tinha uma dúzia de celulares bizarros que falharam espetacularmente. Para cada carro elétrico de sucesso, existem protótipos enferrujando em algum galpão por aí. Essas não são só histórias de fracasso, são histórias de ambição e criatividade. Às vezes, é só um timing péssimo, como perder o ônibus por um segundo. Elas mostram os riscos incríveis que inventores e engenheiros assumem. Não é impressionante pensar na coragem que é preciso para tentar construir o futuro? Hoje, a gente vai fazer uma escavação arqueológica. Vamos desenterrar algumas das invenções tecnológicas mais surreais, criativas e de cair o queixo que nunca chegaram às suas mãos. Vamos começar com a cereja do bolo, o sonho máximo, o carro voador. A gente ouve essa promessa desde que o carro foi inventado, né? Desenhos animados, filmes, as exposições mundiais sempre nos mostraram um futuro cheio de veículos pessoais cortando os céus. Mas você sabia que em 1959, a Ford chegou incrivelmente perto de tornar isso realidade? Eu estou falando do Ford Levacar Mach 1. Não era um carro com asas amarradas de qualquer jeito. Ah, não. Era um veículo elegante, para uma única pessoa, projetado para flutuar sobre um colchão de ar, a apenas milímetros do chão, e viajar a velocidades de até 800 km por hora. Você consegue imaginar isso? O conceito era pura genialidade, pegando emprestado uma tecnologia que era de ponta na época, a levitação. O Levacar não tinha rodas. Em vez disso, ele usava jatos poderosos de ar comprimido, lançados para baixo através de pequenas almofadas chamadas levapads, para se levantar de uma pista especial. Era essencialmente um hovercraft pessoal, projetado para deslizar sem atrito ao longo de uma futura rede de estradas aéreas. Os engenheiros da Ford não estavam só sonhando acordados, eles construíram um protótipo funcional em pequena escala. Eles imaginavam um mundo onde você poderia entrar em sua cápsula pessoal, digitar seu destino, e ser levado a velocidades quase supersônicas, flutuando acima de todo o tráfego. Então, por que não estamos todos indo e voltando do trabalho em nossos Levacars hoje? O sonho colidiu de frente com a realidade, tipo um gol contra no último minuto. Primeiro, havia o problema da infraestrutura. Para o Levacar funcionar, cada estrada precisaria ser substituída por um sistema de trilhos perfeitamente liso e especializado. Imagine o custo e o pesadelo logístico de reconstruir toda a malha de transporte do mundo. Teria sido astronômico. É a mesma razão pela qual não temos trens maglev espalhados por aí, mesmo com a tecnologia sendo comprovada. Construir o sistema é muitas vezes um desafio maior do que construir o veículo. O Levacar era uma máquina brilhante sem um mundo pronto para aceitá-lo. Era como inventar um Blu-ray, em uma época em que todo mundo só tinha toca-discos de vinil. Tá, prepare-se para essa. A gente tem aparelhos que nos permitem ver e ouvir pessoas do outro lado do planeta. Podemos enviar imagens, vídeos e sons em um instante. Mas e o sentido do olfato? Em 1999, a empresa DigiSense teve uma ideia revolucionária. E se você pudesse sentir o cheiro do que estava vendo no computador? Eles criaram o iSmell, produto real, periférico em formato de barbatana de tubarão, plugado na porta USB de um PC com monitor CRT, sites, jogos, filmes, codificados com trilhas de cheiro. Isso, site de padaria, cheiro de pão fresquinho, cartucho com 128 odores primários, mistura como impressora, mistura cores. Resultado, milhares de aromas possíveis. Real Networks investiu milhões. Cartão postal digital cheirando ao oceano. Videogame com cheiro de pólvora. Internet imersiva. Imagine receber um e-mail de férias e realmente sentir o cheiro do ar salgado. O iSmell foi anunciado com grande alarde, mas afundou antes do lançamento real. Obstáculo: técnico e subjetivo. Olfato é complexo e pessoal. A rosa cheira diferente para cada pessoa. Difícil reproduzir cheiros com precisão em massa. Testadores: cheiros artificiais, como um ambientador barato. Aromas que persistiam e se misturavam. Cheiro ruim. Não era alta fidelidade. Problema ovo e galinha. Quem compraria sem conteúdo? Quem criaria conteúdo sem usuários? Precisavam de enorme biblioteca perfumada. Mas não havia base de usuários.
Público intrigado, não convencido. Visto como novidade, não revolução. Empresa queimou investimentos e desapareceu. A Smell virou piada lendária. Mas não faz você pensar em como poderíamos tornar nossas interações digitais mais reais? Imagine um smartphone que nunca ficasse obsoleto. Um telefone que você pudesse atualizar peça por peça. Se sua câmera ficasse desatualizada, você não compraria um celular novo. Você apenas trocaria o módulo da câmera por um novo. Quer uma bateria melhor? É só encaixar uma maior. Este era o sonho por trás de um dos projetos mais ambiciosos, o Projeto Nelson. Não era ideia de uma startup qualquer, era um projeto secreto desenvolvido por veteranos de telecomunicações, incluindo o cara que liderou a equipe do iPhone original. O objetivo deles era criar um telefone modular. O conceito era simples, mas revolucionário. O telefone seria baseado em um esqueleto principal, com processador e tela. Então, você poderia anexar vários módulos a ele por meio de poderosos eletroimãs. Haveria módulos para diferentes tipos de câmeras, uma de alta resolução, uma de visão noturna, alto-falantes extras, baterias maiores, sensores especializados para cientistas, ou até mesmo um projetor. Era o dispositivo personalizável definitivo. Prometia reduzir o lixo eletrônico, já que você não precisaria jogar fora seu telefone inteiro a cada 2 anos. Também empoderaria os usuários, dando-lhes controle total sobre seu hardware. Vamos viajar bem no tempo para essa próxima história, para o ano de 1770. Um inventor chamado Wolfgang von Kempelen apresenta uma criação impressionante à imperatriz da Áustria, o turco. Era um manequim em tamanho real, vestido com trajes otomanos, sentado atrás de um grande gabinete de madeira. Em cima do gabinete, havia um tabuleiro de xadrez. Essa máquina, alegava Kempelen, era um autômato que podia jogar xadrez em nível de mestre. E ele jogava. O turco mecânico viajou pela Europa por décadas, derrotando alguns dos melhores jogadores de xadrez humanos da época, Benjamin Franklin, Napoleão Bonaparte. Como isso era possível? Seria essa a primeira inteligência artificial verdadeira do mundo, 2 séculos à frente de seu tempo? O segredo por trás do turco era tão engenhoso quanto enganoso. Não era um autômato de jeito nenhum. Escondido dentro da complexa maquinaria do gabinete, estava um mestre de xadrez humano. O gabinete foi habilmente projetado com assentos deslizantes e compartimentos secretos, permitindo que o operador se movesse e evitasse a detecção quando as portas eram abertas para a inspeção. O operador podia ver o tabuleiro por baixo usando uma série de ímãs e fios. Eles então usariam um sistema sofisticado de alavancas, chamado pantógrafo, para controlar o braço do manequim e mover as peças de xadrez. Foi uma obra-prima de ilusão e engenharia mecânica. Então, vimos um carro voador, uma máquina de cheiro para a internet, um telefone de Lego e um robô de xadrez falso. Eles são todos muito diferentes, mas as razões pelas quais falharam se encaixam em alguns padrões-chave. Quais são os ingredientes secretos que condenam uma ideia brilhante ao lixo da história? Um dos maiores assassinos é simplesmente o timing ruim. O Ford Levacar era uma ideia do século XXI, nascida em meados do século XX. O mundo simplesmente não tinha os materiais, as fontes de energia ou a infraestrutura para suportá-lo. Estava muito à frente de seu tempo, tipo tentar vender internet 5G em 1990. A tecnologia não existe no vácuo. Ela precisa de um ecossistema inteiro para apoiá-la. E se esse ecossistema não existe, mesmo a melhor ideia vai falhar. Outra razão importante é a falha em resolver um problema real, ou o que poderíamos chamar de armadilha da novidade. O iSmell estava resolvendo um problema que alguém realmente tinha? Ou era apenas uma novidade legal e peculiar? Embora a ideia de uma internet mais imersiva seja interessante, a necessidade de cheirar uma página da web não era um desejo ardente para a maioria das pessoas. Para uma nova tecnologia ter sucesso, ela precisa ser mais do que apenas inteligente. Ela precisa oferecer uma melhoria significativa em nossas vidas, nos economizar tempo, ou fornecer um valor que não podemos obter em outro lugar. Se o benefício não for grande o suficiente para justificar o custo e o esforço, os consumidores simplesmente não o adotarão. Você teria pago $150 por um aparelho só para cheirar queijo digital? Provavelmente não, né? Depois, há o desafio monumental da infraestrutura e do ecossistema, o mesmo problema que impediu o Levacar. Este é um cenário clássico de ovo ou galinha que matou inúmeras inovações. O projeto Nelson, o telefone modular, também enfrentou isso. Para ter sucesso, ele precisava de uma grande variedade de empresas terceirizadas para criar módulos interessantes. Mas por que essas empresas investiriam na fabricação de módulos para um telefone que ninguém tinha ainda? E por que os clientes comprariam o telefone se não houvesse muitos módulos legais disponíveis? Criar uma nova plataforma é incrivelmente difícil. Você precisa convencer produtores e consumidores a dar um salto de fé ao mesmo tempo. É um ato de equilíbrio delicado que poucos conseguem realizar. Finalmente, não podemos ignorar o elemento humano e de negócios.
Às vezes, uma invenção é simplesmente muito disruptiva para o seu próprio bem, como vimos com o Projeto Nelson. Ela ameaçava um modelo de negócios muito lucrativo, e por isso foi desativada por dentro. Olhando para essas falhas fascinantes, é fácil descartá-las como ideias bobas ou peculiaridades históricas. Mas isso seria um grande erro. Cada uma dessas invenções que não vingaram é um degrau vital no caminho do progresso. Inovação não é uma linha reta de sucessos, é um processo bagunçado e caótico de tentar coisas, falhar, aprender com essa falha e tentar de novo. Os engenheiros da Ford, que trabalharam no Levacar, aprenderam lições inestimáveis sobre veículos com colchão de ar e transporte de alta velocidade, conhecimento que influenciou tudo, desde hovercrafts até trens de alta velocidade. O iSmell, apesar de todo o seu absurdo, foi uma exploração inicial em experiências digitais multissensoriais. Hoje, empresas estão investindo bilhões em realidade virtual e aumentada, tentando fazer com que os mundos digitais pareçam mais reais. Esta é a lição mais importante de todas. Temos que explorar o impossível. Temos que ousar construir as coisas que parecem loucas, porque às vezes a ideia louca de 50 anos atrás contém a semente da tecnologia inovadora de amanhã. O que você acha? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Até a próxima!